Olá, Ângela Escada, para mais uma conversa. E a conversa hoje é avaliação. A nossa capacidade de nos avaliarmos no comportamento, pensamento, sentimento, nas nossas reações, não é? Ok? É claro que seria muito mais fácil se todas as pessoas que interagissem conosco, se fossem elas a nos darem um feedback corretivo, é, mesmo com um aspecto de construção, sobre aquilo que a gente podia ter feito um pouquinho melhor. É óbvio que sim, não é? Mas se não temos quem nos dê esse feedback construtivo, até porque nem todas as pessoas também estão disponíveis, o ouvido está disponível para ouvir as verdades, mesmo sendo bem ditas, e também há pessoas que têm alguma dificuldade de dizer o que sente e pensa em relação a algum comportamento seu, talvez por receio de gerar um conflito, de ficar desconfortável, então não falam. E aí a melhor coisa que você faz por si mesmo é você fazer uma avaliação. Uma avaliação simples, ok? Você pode fazê-la em todos os seus papéis sociais, seja como profissional, seja com... E no profissional você pode dividir você como colega de trabalho, você como superior hierárquico, você como cliente da empresa onde você presta serviços. Você pode fazer essa avaliação sobre si próprio no papel de filho, filha, de... e quando a gente fala de filho, né, e filha, pode ser comportamentos diferentes na nossa relação com a mãe e com o pai, ok? Você pode também responder fazendo essa avaliação no seu papel de esposa, no seu papel de vizinha, no seu papel de irmã, no seu papel que você quiser, ok? Tem muitos papéis na sua vida. Então, vamos lá às perguntas que são fáceis, bem fáceis. A pergunta 1 é: o que é que eu fiz muito bem feito na minha relação com a pessoa A esta semana, ou hoje, ou nesta situação? O que eu fiz muito bem feito? Você tem ali o elogio. Ótimo! Parabéns, não é? Ok? Depois você vai e se pergunta: o que eu fiz mais ou menos e eu poderia ter feito melhor nesta situação, hoje, essa semana, enfim, com a pessoa A? Pergunta 3: o que é que eu não fiz e deveria ter feito e devo tentar corrigir e fazê-lo, né? Na minha relação com a pessoa A. Pergunta 4: o que eu fiz demais? O que eu exagerei? O que aumentei na dose? O que houve nessa minha relação com a pessoa A? Ok? Você responde essas 3 perguntas e você tá tranquila, tranquilo, ok? Identificou? Anota. Então, se você perguntou o que eu poderia ter feito melhor e identificou, então vai corrigir e vai fazer o melhor. Se foi uma questão que aconteceu hoje, então amanhã quando você estiver com aquela pessoa, com a pessoa A, você vai dizer para ela: olha, ontem eu falei disto, ou eu pensei assim, eu hoje queria fazer um ajuste, queria fazer uma alteração naquilo que eu disse ou fiz ontem, ok? Porque é para isso que serve a avaliação, para você entrar então num processo de melhoria, e uma melhoria que é benéfica para si, benéfica na relação com o outro. As relações são sempre 50-50, seja ela qual for, ok? Agora, você também pode fazer essas mesmas perguntas, seguindo esse guião dessas 4 perguntas, com relação a você. E você pode fazer com relação ao outro, que é o que a pergunta 1 é: o que eu fiz muito bem feito, é o meu elogio, na minha relação com A? E depois eu faço essa mesma pergunta: o que A fez muito bem feito na relação comigo, nesta situação, ou hoje, etc, ok? E assim você vai fazendo. O que A fez mais ou menos e poderia ter feito melhor, o que A não fez e deveria ter feito,
e o que que exagerou, né? Às vezes a gente exagera na dose das emoções, das reações, reage muito a quente, não é? Ok? Então assim você está respondendo sobre si e sobre o que você percebeu do outro. Mas eu também sugiro, quando eu tenho as duas pessoas no meu consultório, eu sugiro que cada uma faça esse mesmo exercício sobre o que eu fiz muito bem feito e o que o outro fez muito bem feito na relação comigo. Os dois fazem esse exercício sem um saber a resposta do outro. E depois imprime e trocam os papéis. A pessoa A leu o que eu escrevi e eu leio o que a pessoa A escreveu. E assim a gente também vai fazer um outro trabalho, que é bonito, que é perceber se aquilo que a gente percebe também é percebido pelo outro, não é? E isso a gente vai fazendo com que a gente se conheça melhor e também conheça melhor o outro. Eu acho fundamental nós fazermos esses trabalhos. E quando eu digo essa semana, você pode fazer isso com essa forma mais estruturada que eu disse, uma vez por semana, uma vez por mês. Tudo vai depender de em qual papel você está querendo avaliar e por que você está querendo se avaliar. Há situações em que vocês devem se avaliar mais vezes, não é? Não pode dar uma distância muito grande. Mas no dia a dia vocês podem fazer essa mesma avaliação sem ser tão formal. Assim, terminou o horário de trabalho? Faz essa avaliação sobre o que aconteceu durante o seu dia de trabalho. Antes de você entrar no seu papel social de ser humano, de vida de casa, filhos, marido, enfim, não é? Ok? Então, separar os dois momentos e faz essa avaliação sobre o momento profissional, que é um momento bem alargado. Nós geralmente temos mais tempo durante o dia para o trabalho do que para a nossa vida pessoal, mas de qualquer forma nós podemos avaliar tanto no papel profissional como depois avaliar no nosso papel pessoal, na nossa vida, que envolve muito mais emoções do que o profissional. Há situações em que o profissional também afeta bastante emocionalmente, né? Ok? E então, fica aqui a sugestão. Vocês podem fazer de forma estruturada ou podem fazer apenas rapidamente. Mas o importante é ganhar o hábito de fazer, certo? E depois ir corrigir aquilo que identificou que poderia ser diferente. E o mais importante dessas perguntas é a pergunta número 1. É você aprender a identificar e a elogiar aquilo que você faz bem e aquilo que o outro faz bem. Porque nós, às vezes, nos esquecemos de elogiar. Eu vou fazer um vídeo dando sugestões de elogios, tá bom? Ok? Então, gente, olha, um abracejo, muita paz e boa avaliação.